posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que você tenha realmente a certeza, Jesus Cristo é o Senhor que está salvando ainda hoje. Eu quero falar com você que tem andado ansioso, com você que tem preocupado com a sua vida. O que você tem buscado na sua vida? Talvez a sua alegria seja um novo emprego, um dinheiro extra, uma formatura. Tudo isso bem colocado e abençoado pelo Senhor realmente traz proveito para a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos deixar as preocupações desse mundo. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aquilo que Deus dá é realmente perfeito. Aquilo que Deus dá realmente nos supre as necessidades. Aquilo que Deus dá jamais passa. Busque o reino de Deus na sua vida, busque agradar em Deus em suas atitudes, busque estar submisso à vontade de Deus. Essa é a escolha certa. Diz a palavra que as demais coisas Ele acrescenta ao seu tempo. Então, não se desespere, não atropele nem no tempo e nem as pessoas, porque Deus no tempo dele vai te abençoar, desde que você o tenha como Senhor, desde que você o tenha como o principal da sua vida. Busque a Deus, busque a sua justiça, e todas as coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Que Deus te abençoe e que durante esse programa você possa sentir a graça do Senhor sendo ministrada sobre a sua vida e a sua família. Eu quero conversar hoje com a Thaís Ferreira. A Thaís tentou suicídio 5 vezes, mas havia um plano de Deus sobre a vida dela. Vamos passar então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Thaís Ferreira Silva. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Que bom que você está aqui hoje para contar um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida, né, Thaís? Thaís, você nasceu num lar bem desestruturado, não é verdade? Bastante. Não tinha Jesus como aquela segurança, aquela rocha no lar, né? Como é que era o teu lar? Desde pequeno lá em casa foi muito... Minha mãe lá em casa tinha mesa branca, minha avó sempre foi muito católica, muita briga lá em casa. Seu pai também, você conviveu com ele, como é que era? Muito pouco tempo, até meus 5 anos. E depois ele foi embora? Foi traição, aí briga dentro de casa, e minha mãe colocou ele para fora. Colocou ele para fora. Isso no coração de uma menina de 5 anos de idade deve causar muito transtorno, né? Eu sofri bastante. Porque o pai é uma figura tão necessária e tão importante no lar, né? Nossa, meu pai quando foi embora eu sofri muito mesmo. O que você lembra desse tempo? Assim, muito vagamente. Eu lembro meu pai, ele buscava a gente todo final de semana, depois saiu de casa, mas isso eu sofria muito. Eu e minha irmã, a gente... Era final de semana, meu pai pegava, entregava nós, minha mãe sempre falando mal do meu pai. Aí você tinha uma cabeça totalmente influenciada ali, né? Era. Porque um talvez falava mal do outro, né? Direto. E você foi crescendo nesse lar, na sua... ainda quando criança, você entrou numa igreja evangélica, né? Entrei sim, eu ia direto na igreja, mas foi pouco tempo. Você teve uma frustração com que idade dentro de uma igreja? Eu tinha 12 anos, eu queria ser batizada, o meu pastor achou que eu não estava preparada, aí eu me revoltei. Você se revoltou e se rebelou e foi embora? Eu não... E como você não tinha um lar estruturado no Evangelho, nunca tive. Ninguém também discordou e ninguém brigou com você por causa disso, né? Nunca foi obediente. Minha mãe, meu pai, ele... Sempre ausente? Sempre. Meu pai é caminhoneiro, então nem quando estava em casa ele nunca foi muito presente. Certo. E você dos 12, 13, 14 anos, você resolve então
Eu fui pro mundo. Você foi pro mundo, conheceu pessoas. Nossa, só fiz coisa errada. Eu comecei a fumar, eu tinha 12 anos. Comecei a beber, com 14 anos eu estava em coma alcoólatra. Alcoólico? Alcoólico. E você trouxe também grande tristeza para sua mãe, demais. Para sua família, né? Nossa, demais. E uma pessoa assim tão nova, né? Porque 14 anos adolescente, né? Talvez pré-adolescente. Começa ali na bebida, começa ali nas companhias ruins, né? Nossa. Vai só se enterrando cada vez mais no buraco profundo, né? Nossa, demais. Eu fiz muita coisa errada. E como é que você concluiu ali a sua juventude? Foi melhorando ou foi piorando ainda mais? Nossa, cada vez pior. E eu achando que eu estava arrasando, né? Você estava achando que estava tudo certo? Eu ia pra farra segunda a segunda. Você já trabalhava aí na sua adolescência? Eu comecei a trabalhar nova. Não lembro a idade exatamente, mas... E minha mãe sempre deu tudo que eu queria. E isso também prejudica, né? Prejudica. Minha mãe me mimou demais. Até hoje. Ela me mima, mas agora é diferente. Agora é diferente, né? Mas você também chegou numa fase da sua vida que encontrou muito vazio dentro do seu coração. Nossa. E tomou algumas decisões muito ruins, né? Isso foi ano passado. Foi ano passado já? Foi. E você chegou a namorar alguns traficantes? Namorei traficante. Me aproximei só de gente errada. Só gente errada mesmo. Tanta amizade, no entanto, agora minhas amizades, o que eram verdadeiras, tá até hoje. Mas namorei traficante, amigo minha, só tinha amigo que se aproximava de mim pelo meu carro ou pelo que eu oferecia, porque eu bebia demais, eu fumava demais. Aí então, tinha bastante companheiro por esse tempo, né? Agora, o ano passado foi um ano muito duro na sua vida, né? Foi. Você não aguentou segurar essa onda, você não aguentou lutar mais com a vida. Eu perdi as forças. Você perdeu as forças, né? Você trabalhava num colégio e começou a se sentir muito só. Como é que foi isso? Foi, então, eu ficava muito sozinha, eu comecei a pensar na minha vida. Eu era cheia de amigos, eu saía de segunda a segunda, mas eu sempre estava sozinha. Aí aquilo foi me perturbando, eu fui pensando, até eu trabalhei na parte da manhã, na hora do meu almoço. Cheguei na minha casa, o que eu vi de remédio eu tomei. Aí você foi para o hospital. A minha mãe não estava aí, a minha amiga, até Deus que deu força para ela, que minha casa tem escada, ela me carregou no colo, ela tem até problema de coluna, me levou para o hospital. E nisso, daí minha vida só foi acabando cada vez mais. Quantas vezes você tentou suicídio? 5 vezes. E quais foram as piores vezes? Então, 2 vezes eu tomei veneno de rato, eu tomei veneno de batata, eu tive 2 paradas, fiquei na CTI. Você chegou a ficar vários dias numa CTI? Fiquei. Eu fiquei desacordada mesmo. Eu quase fui a óbito mesmo. E é interessante que um dia você recebeu uma profecia ali, né? E você não gostou nada disso, né? Não. Como é que foi? Eles estavam me arrumando, esse dia eles iam fazer lavagem em mim, um pastor, não sei quem é, falou pra mim, Thaís, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Não adianta você tentar contra ela, não adianta nada. Eu lembro poucas coisas que ele me falou, mas eu lembro disso. Eu nem me importei. Ainda falei depois pra minha mãe, mãe, eu quase morrendo, só me chama um pastor aqui pra falar essas coisas pra mim, né? Você nem acreditou, nem deu crédito naquilo, nem deu valor. Pra mim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você também sempre teve um relacionamento difícil com a sua mãe, né? Demais. Eu sou uma pessoa difícil de lidar, assim. Eu nunca entendi minha mãe, a forma que ela é. Eu sempre briguei muito com a minha mãe. A minha família inteira, minha mãe, minha irmã. Você sempre foi descontrolada assim no relacionamento? Sempre. Até a amizade, que nem assim... Eu mudei demais, a minha vida mudou completamente. Eu sempre fui muito irritada. Hoje em dia eu não sou mais. Agora, teve um dia que você foi convidada, né? Para ir num culto. Fui. Não foi nem tanto para mim. Foi para alguém? Foi até um namorado meu, usuário de droga, um ex-namorado. Um amigo meu falou assim, mais amigo dele. Falou, vai lá é muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar.
O evangelho eu conhecia, né? Mas... Estava afastada totalmente. Demais. Aí, teve um dia nós dois brigamos, só que eu tinha combinado de ir. Falei, você não vai, eu vou. Cheguei, sentei lá no fundo, quietinha. Falei assim, hoje eu vou. Nossa, o pastor falou demais comigo. Deus ministrou sobre a sua vida. Nossa, ele falou, só faltou falar, Thaís, eu tô falando tudo pra você. E você foi sendo trabalhada pelo Espírito? Foi. E você já firmou ali ou ainda? Não. Eu Resistiu? acreditava, mas até que um dia minha mãe... Eu brigava muito com a minha mãe, eu fiquei uma semana, mais de uma semana deitada no meu quarto, eu não tomava banho, tinha vontade de comer. Eu era movida a remédio, minha mãe querendo me internar, minha psiquiatra, eu tinha psiquiatra, eu passei pelo neurologista, psicóloga, e a minha psicóloga sempre falando pra mim que meu eu tinha morrido, que eu tinha que ressuscitar meu eu, que não sei o quê. Eu tinha terapeuta e tudo na base de remédio. Eu não levantava da cama, não tomava banho, não queria comer. E um dia você voltou lá? Aí, a minha mãe é muito preocupada comigo. Minha mãe ligou para esse meu amigo que me chamou para ir para a igreja lá, né? Minha mãe falou assim, Thaís... E eu falando para minha mãe, vocês vão me deixar aqui, mas eu vou morrer. Não sei que vocês estão me segurando, eu vou acabar com a minha vida. Espera que eu vou conseguir. E a minha mãe... ligou pra ele, falou assim, você dá um jeito, a Thaís tá querendo tentar suicídio, a Thaís tá querendo acabar com a vida dela de novo. Foi que ligou pro pastor, foi o pastor lá, a Verusca. E desde o começo a Verusca me dando muita força, Aí conseguiu levar você de novo? Ela me tratando com muito carinho, aí eles foram lá em casa, até o irmão lá da igreja, na igreja eles foram pro monte, e disse, eu tava afastada da igreja, ele teve a visão que no carnaval... O diabo já tinha arquitetado a minha morte, assim. Matar você. E eu ia pegar meu carro, lógico, eu ia beber, porque eu queria mesmo acabar com a minha vida. Você tinha um desejo de acabar com a sua vida? Tinha, acabar com o sofrimento da minha vida, eu não aguentava mais sofrer. Eu tinha um vazio muito grande na minha vida. Nada pra mim tava bom, nada. Aí eu comecei a pegar firme na igreja e... Nisso, toda pregação, o pastor falando comigo, todo pregador que ia lá, sempre a palavra, sempre pra mim, e sempre falando que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E eu não acreditava como dava. Eu acreditava que ditado que minha avó mesmo fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso não existe. Jesus endireita qualquer um. Que isso. E um dia você teve um encontro, então? Tive. E aí foi diferente. Nossa, minha vida é outra. Tem gente que fala, como isso, né? Eu sou prova disso. Minha vida mudou e cada dia tá mudando mais ainda. E você sente hoje o desejo de tirar sua própria vida? De jeito nenhum. Hoje você sente o desejo de bebida, de cigarro, não. De aquelas amizades das baladas? De jeito nenhum. E Deus tirou de mim. Eu não... Não buscou mais? Não, bebida mesmo, eu não falei assim, eu não vou... eu não pus uma meta na minha vida, eu não vou beber mais. Deus tirou de mim, eu vejo, não sinto vontade. As pessoas fumam. E o cigarro que você fumava 3 maços 3 também? maços por dia. Zerou? Né? Pode fumar do meu lado, assim, que... Não me interfere em nada. E mudou, então, na sua vida, o que você relata hoje? A antiga Thaís e a Thaís nascida em Jesus. Qual é a grande morri diferença? sábado, né? Você morreu sábado nas águas, né? Sábado eu morri. E nasceu em Cristo Jesus. Nossa, minha vida... Então, teu sonho de 12 anos de idade foi concretizado sábado agora. Onde você desceu as águas depois de 14 anos, morreu para você mesma e nasceu em Cristo Jesus. Nossa, pra mim tá... Você precisa de medicamento hoje para você dormir? Precisa da psicóloga, da terapeuta? Hoje Jesus te preenche. Totalmente. E que nem agora eu tenho força. Agora eu tô aguentando. Muita gente chega e fala assim, a irmã da igreja, paz do Senhor, rindo da minha cara. E se fosse em outros tempos eu ia brigar. Agora eu oro pra pessoa. Acalma o coração, descansa e confia. Agora eu tô assim. Tem gente que fala, paz, irmão. Eu falo, paz. Deus te abençoe. Mas fala debochando às vezes. A pessoa fala pra mim direto. A crentinha. Uma crentinha lá. Não, eu ouvi até falar pra mim,
como é que é? Você fez tanta coisa errada, Thaís, eu escutei até outros palavrões assim, você fez tanta coisa errada, agora você vai virar crente? Eu só queria parar um pouquinho e falar com você. Talvez você esteja nessa mesma situação. Você fez tanta coisa errada que você fala, para mim não tem jeito. Quando Jesus perdoa, diz a palavra que Ele esquece. Ele esquece e você é nova criatura. O diabo vai tentar te acusar, mas você pode declarar: os meus pecados estão na cruz do Calvário e Jesus Cristo já pagou por eles na sua morte. E hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Assim é a vida da Thaís. Mesmo que as pessoas tentem ali fazer com que ela lembre da sua vida tão devassa, tão entregue, mas Jesus já pagou o preço. Vale a pena manter no Evangelho da Graça? Nossa, demais. Jesus é o caminho? Nossa. Está arrependida de aceitar Jesus? De jeito nenhum. Voltar nunca mais? Nunca mais. Muito obrigado, Thaís. Thaís, que Deus te abençoe. Amém. Que você consiga lutar dias após dias a palavra do Senhor na sua vida e a vitória está cada vez mais por vir, tá bom? Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Eu conversei com a Thaís Ferreira Silva e o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ministrar hoje sobre a sua vida. Você que anda desesperado com alguma situação, você que já tentou buscar uma solução, mas não conseguiu, você que tem recebido a seguinte palavra: olha, a sua causa não tem jeito, você realmente não tem como sair da situação, aquela pessoa que você está orando, ela não terá mais nenhuma oportunidade na vida. Eu quero dizer para você que Deus pode transformar a sua história, transformar a sua situação, porque Ele é o autor da vida, Ele é o consumador da nossa vida e tudo Ele pode fazer. Eu quero ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 40, diz a palavra do Senhor: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhes disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nos permite hoje estar aqui diante da Tua palavra, a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra de direção e transformação. Vem sobre as nossas vidas, abençoa essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, para que ela seja tocada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lutar contra situações onde não há mais nenhuma chance humana, não há mais nenhum recurso humano, nada se pode fazer, é algo que realmente nós nos deparamos diante das nossas vidas.
Você talvez esteja passando por uma situação uma situação tão dura, que você está totalmente sem qualquer perspectiva. Havia um homem aqui chamado Jairo, era um homem religioso, era um homem maioral da sinagoga, um chefe ali da sinagoga, ele que arrumava todo ali o ritual, ele que estava diante da organização daquela sinagoga, e aqueles judeus da sinagoga normalmente não acreditavam em Cristo Jesus, eram até opositores de Cristo Jesus, mas esse homem ele tem um espírito diferenciado, porque ele vai e se prostra diante de Jesus. Jairo então ele começa a ter atitudes diferenciadas, e nós muitas vezes queremos ver um milagre, mas não nos submetemos a Cristo Jesus. Diz a palavra no versículo 41, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. Um homem que era maioral da sinagoga, ele tem que se despojar ali da sua autoridade, da sua patente, vamos dizer assim, e ele tem que se humilhar diante de Jesus. Muitas vezes nós somos vaidosos, nós estamos numa situação difícil, a nossa vida não vai bem, e a gente fala, não, eu já tenho Deus no meu coração. Não é assim, não é assim. Ter Deus no coração é se submeter a Ele, é não mais viver para as minhas vontades, mas viver para a vontade dEle. E Jairo, ele teve essa postura, ele se submeteu, ele renunciou toda aquela posição que ele tinha de líder religioso, e ele foi até Jesus e se humilhou. Se humilhar é o começo da vitória. Quando eu me prostro aos pés de Jesus, eu estou declarando, Jesus, eu não posso resolver as minhas questões, mas Tu podes. Oh Senhor Jesus, vem sobre a minha vida, vem organizar a minha casa, vem curar a minha família, vem fazer um milagre sobre a minha casa. E isso que Jairo fez, e muitas vezes nós deixamos de fazer. Você tem se submetido a Cristo Jesus? Você tem largado o seu orgulho de lado? Você tem deixado a sua posição social de lado e tem se humilhado diante de Jesus? Olha, para quem pensa que Jesus estava ali todo imponente, com uma roupa diferente, com um visual igual a esses de filmes, não. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 53 que ele não tinha aparência nem formosura e que não havia nada que pudesse chamar a atenção. Mesmo assim, Jairo vai. Jairo reconhece. Jairo escutou falar sobre Jesus e ele crê que o Senhor Jesus pode mudar a sua história. Crer é isso, se submeter. Diz a palavra que a situação de Jairo não era boa, versículo 42, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, e ela estava à beira da morte. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, mas imagina a situação, uma única filha, tenra, pré-adolescente, 12 anos de idade, você vendo aquela filha ir de mal a pior, o estado dela só se agravando, e você vê essa filha, agora olha, não haverá mais possibilidade. Eu já trouxe aqui os médicos da minha casa, ela já tomou os medicamentos mais modernos e nada houve de melhora. A minha filha vai morrer. E Jesus então é a solução para a filha de Jairo. Jairo reconhece que a sua batalha era para a morte. A sua batalha era uma batalha humanamente impossível. A sua filha estava à morte. A palavra de Deus continua dizendo assim, no versículo 49. Quando Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Às vezes nas nossas caminhadas nós temos também esse tipo de pessoa, que chega até nós e fala, olha, Deus não se importa com você, olha, para de orar a Deus, porque a tua causa é perdida, não é uma vontade de Deus agora beneficiar você nessa oração, olha, para de orar. Muitas vezes nós encontramos isso até mesmo dentro da igreja, ou talvez uma situação diferente, você está com a vida toda derrubada, e aí você recebe o convite para ir a um culto, para ir buscar numa igreja, para estar buscando ao Senhor, e as pessoas falam, larga a mão disso, você vai virar crente, não, eles vão fazer lavagem cerebral com você, a sua vida está mal, mas você fica ali influenciado pelas pessoas e você sabe que a esperança é Cristo Jesus. Persevere, persevere. Sempre aparecerão pessoas que vão querer desanimar você, que vão querer dizer, olha, a sua causa não dá mais. Nem mesmo Deus pode resolver a sua causa. E é interessante que Jesus ouviu e disse, não temas, crê somente e ela será salva. Olha que interessante. Eles disseram que a filha estava morta.
E o Senhor Jesus fala: crê somente. A palavra de Deus fala que se nós crermos e a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos o poder suficiente para transportar montes. O tamanho do grão de mostarda é muito pequeno. É a menor semente que tinha naquela região, naquela época ali. Então, quer dizer, uma fé pequena tem muito vigor. E o que o Senhor fala para ele? Olha, Jairo, vai andando até numa cidade de joelhos, vai fazer uma peregrinação aí a pé, acende umas velas. Não, ele não falou não. Ele falou: crê somente. Que o teu coração não duvide que eu posso curar. Que o teu coração não duvide que Jesus Cristo é o Senhor. Que o teu coração não duvide que Deus controla todas as coisas. Isso que foi a palavra de Jesus. Crer é o começo para nós obtermos grandes resultados. Crer é realmente falar assim: Senhor Deus, o Senhor pode todas as coisas. Eu entrego a minha causa nas tuas mãos. E foi esse o conselho de Jesus para Jairo. E Jairo obedeceu ao Senhor. Diz então que Jesus caminha, já não porque a filha está enferma, mas agora a filha já estando morta. E ele vai, e ele reúne ali Pedro, João e Tiago e os pais das meninas, e manda que todos saiam. E ele dá uma ordem, versos 52, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Interessante, né? Jesus falava de algo muito maior, e aquelas pessoas olhavam só para a situação que estava ocorrendo naquele momento. A morte era o fim, e a morte é realmente o fim, a não ser quando Jesus tem um outro projeto. Aquelas pessoas então debocharam daquela palavra de Jesus, porque não criam que ele tinha autoridade para levantar o morto. Eles então riam, e muitas vezes eles estão rindo de você, estão rindo porque você diz que Deus tem uma palavra de vitória sobre a sua vida, e a sua situação no momento não é nada boa. Eu quero dizer a você: continue crendo. Não deixe que os escarnecedores roubem o seu tempo com Deus. Não deixe que esses que debocham da sua fé tenham vitória sobre a sua casa. Persevere em Cristo Jesus. Foi isso que Jairo fez. Ele perseverou. Diz a palavra no versículo 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, em voz alta disse: menina, levanta-te. Estava aqui aquele que não só tem domínio sobre a morte, mas ele pode com todas as coisas, com todas as situações que são impossíveis para os homens, são plenamente possíveis para o Senhor. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ter um objeto para fazer um milagre. Ele pode realmente liberar a sua palavra de vitória, e tudo se faz, e tudo se transforma, e tudo volta à vida. Jesus libera uma palavra de vitória sobre aquela filha que já jazia, que já dormia ali, que já estava morta, e aquele espírito então volta àquela menina, e aquela menina se levanta, e ele diz: alimentem essa menina. Interessante. Há poucos instantes ninguém acreditava no que poderia acontecer, e agora aquela menina está em plena saúde, já se alimentando. Jesus pode todas as coisas. Eu queria falar para você esta manhã, que está realmente com uma causa impossível: creia no Senhor Jesus. O Senhor Jesus não precisa de uma fotografia para curar. O Senhor Jesus não precisa dos seus documentos. O Senhor Jesus não precisa de uma roupa levada no altar. Ele precisa apenas que você se humilhe, que você se proste e declare: eu não posso, mas tu pode. Creia, suplique, clame: ó Deus, faz um milagre sobre a minha vida, e Ele pode ouvir a sua oração e responder com a vitória que você tanto sonha. Não jogue fora a oportunidade de lutar esta batalha. Se você desistir, você já é um derrotado. Se você permanecer, você pode ser mais do que um vencedor. Eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Senhor Jesus,
Muito obrigado porque nós podemos hoje crer que o Senhor está vivo, operando milagres, operando sobrenatural. Tu és o Deus que comanda todas as coisas, em nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Eu coloco a causa dela no teu altar e peço, faz um milagre hoje, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre de cura, de transformação, de reconciliação, de restauração e de salvação. Eu espero a resposta dessa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter a convicção: Jesus Cristo está vivo, operando milagres hoje e eternamente. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.